Bom dia, oitavo ano D, tudo bom com vocês? Falar hoje um pouquinho sobre a meta 6, aula 1, notícia e reportagem. Você deve estar se perguntando agora, professora, você já falou sobre isso em sala de aula? Sim, já falei sobre notícia e reportagem em sala de aula. Agora nós vamos aprofundar esse conteúdo. Tranquilinho? Vamos lá então. Pessoal, toda vez que eu falo em notícia, eu tenho que ter em mente que ela possui algumas características. A primeira característica é que a notícia é um texto de cunho informativo, certo? Ele é um texto descritivo, porque vai descrever um fato, e também narrativo, porque ele narra um acontecimento, ok? Outra característica da notícia é que são textos relativamente curtos, ainda mais se eu comparar com livros, certo? São textos menores, porque foram feitos para serem publicados aí nos veículos de comunicação, certo? Além disso, a linguagem da notícia, comumente, é uma linguagem formal, uma linguagem clara e também objetiva. Os textos são vinculados nos jornais, revistas, nos meios de comunicação com um título, e esse título vai ter um título principal e um título auxiliar. Esses textos normalmente são escritos em terceira pessoa para dar o tom impessoal. A terceira pessoa nós usamos para dar este tom impessoal para os textos. E o tipo de discurso é um discurso indireto. Discurso indireto, lembrem, é aquele discurso que não apresenta falas, ok? Os fatos da notícia são fatos reais, fatos atuais e fatos que acontecem no cotidiano. Por exemplo, eu tenho uma notícia aqui que diz: live de Sandy Júnior nesta terça-feira vai ter tom intimista e será na casa da cantora em Campinas. Então veja que eu tenho o título da manchete, certo? A manchete é como se fosse uma espécie de título. Eu tenho aqui a linha fina que vai estar explicando um pouquinho melhor a minha manchete. A manchete é um resumo do que vai estar na notícia. É o título que tem um resumo. Qual é o resumo? Vai ter uma live na casa do Sandy, uma live da Sandy e do Júnior na casa da Sandy, certo? A linha fina está explicando um pouco melhor. A apresentação começa às 8 no canal do YouTube da dupla e tem o objetivo de arrecadar doações. Show deve acompanhar repertório da turnê Nossa História. Além disso, você tem onde essa notícia foi publicada, certo? Você tem a data dessa notícia, 21/4/2020, certo? Você tem normalmente vinculado na notícia uma imagem e embaixo da imagem você tem uma descrição. Vamos ver de uma maneira mais completinha. Olha lá. Você tem uma chamada, certo? Jornal, você tem uma chamada. Na chamada, depois da chamada, você tem aqui, ó, a manchete, certo? Que é um título, certo? Então, você tem a manchete, o título da manchete. Qual é a manchete? Avalanche em Mariana. Qual é o título da manchete? Lama ameaça a captação de água para 500 mil pessoas. Linha fina está explicando o título, certo? Cidades de Minas e Espírito Santo paralisam o abastecimento, escolas são fechadas. Você tem o crédito da imagem e da foto, a foto e a legenda da foto. Tranquilo? Vamos lá. Então, a gente tem que a notícia, ela tem como característica relatar fatos reais, ela é vinculada em jornais impressos, rádio, televisão, internet e revista. A intenção da notícia, qual é? É informar o leitor de uma forma rápida sobre acontecimentos que são significativos e de interesse, certo? Significativos dentro da sociedade. Qual é a construção da notícia? Tem a manchete, que é um título, o olho ou linha fina, que é o trecho em destaque. Você tem o lead, que é um resumo das informações, certo? Vai ter que apresentar onde, o que, quando. Você tem recursos visuais, normalmente você tem fotos, ilustrações, pode ter gráfico, pode ter tabela também. E você tem a apresentação dos fatos, eu vou descer um pouquinho aqui a imagem, por ordem de importância, ok? Então, você vai ter uma apresentação marcada por ordem de importância. A linguagem, gente, tem que ser uma linguagem com precisão. O que isso significa? Na linguagem da notícia, tem que estar muito bem marcado e definido o lugar, o tempo, a hora, porque isso é feito
para marcar a clareza e a objetividade daquilo que eu estou lendo. Além do mais, a notícia tem que ter confiabilidade. O que é isso? Tem que ter apresentação de dados e declarações de figuras de autoridade. Emprego da linguagem não verbal tem também, como fotos de volta, desenho, gráfico, e da linguagem verbal, que é a linguagem escrita, tranquilo? Vamos lá, então. Mais um exemplo. Eu tenho aqui, ó. Manchete. Juiz supõe que preso descumprirá a quarentena do coronavírus e nega pedido de liberdade. Linha fina, que argumento foi usado por magistrada da Grande São Paulo para quem acusado de violar norma penal não teria dificuldade de violar regra sanitária. Então, a linha fina está me explicando a minha manchete, que é como se fosse um título. Tem o autor do texto, eu tenho a data da publicação e eu tenho a lead, que é uma espécie de resumo, primeiro parágrafo, ou primeiro e segundo parágrafo, com uma espécie de resumo daquilo que vai acontecer no desenvolver da minha notícia. A manchete, então, é o título dado à notícia para destacar o fato e sua principal função é chamar a atenção do leitor. Normalmente, na manchete, pessoal, vai estar... o autor vai utilizar verbos no presente do indicativo. Lembram lá? Vamos pegar o verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Pode ser que ele não coloque título, que ele não coloque verbos no presente do indicativo. Quando ele não colocar o verbo, isso é para trazer uma familiaridade melhor para o leitor. Como assim? Causa maior sensibilidade. Já o verbo, ele faz com que o leitor se aproxime da época que aquilo está sendo noticiado. A linha fina ou o olho da notícia é o trecho escrito em destaque que complementa as informações da manchete. A lead é o primeiro parágrafo da notícia. Às vezes a lead aparece no primeiro e segundo parágrafo, com o resumo dos principais fatos a serem relatados. O lead ele tem como função atrair a atenção do leitor, oferecendo-lhes as informações do que o texto abordará. Ordem e importância dos fatos. Bom, depois que o repórter ele capta o fato e o redator escreve o texto, o editor decide a ordem da apresentação. Os fatos, pessoal, para comprovar a veracidade de um fato, a notícia tem que apresentar uma linguagem clara e objetiva, tem que ter dados que comprovem aqueles fatos, tem que ter declarações de pessoas que estão envolvidas, tem que ter foto, ou na internet eles colocam imagens, vídeos no caso. E esses recursos, eles servem para o quê? Para que o texto se torne confiável. Quanto mais dados eu tiver, mais confiável vai ser o texto da minha notícia. Tranquilinho? Suporte. Suporte é o nome dado aos veículos de comunicação no qual a notícia ou a reportagem será publicada. Entre eles, então, entre os suportes, nós temos jornais, revistas, livros, cartazes, outdoor, televisão, sites, blogs, redes sociais e muitos outros. Ainda mais na época da internet, a gente sabe que as notícias elas vão para os mais variados suportes. Tranquilo? E aí, a gente tem que prestar atenção na diferença entre notícia e reportagem. Qual é a diferença básica? A notícia, ela relata os fatos para informar, certo? A reportagem, ela é uma espécie de notícia, mas além da reportagem noticiar, ela vai ampliar, ela vai aprofundar o conhecimento sobre determinado assunto. Como? Ela vai apurar os fatos, ela vai apurar as razões, ela vai apurar a consequência daquela notícia. Então, a reportagem ela é um pouco mais desenvolvida do que a notícia. A reportagem é mais longa e, portanto, mais profunda, certo? Por quê? Vejam lá, a reportagem ela vai constatar entrevista com especialistas, na reportagem vai ter depoimento, referência a livros, referência a autores, referência a uma temática ou a quem fala sobre uma determinada temática. Então, vai ter pesquisa. A reportagem, ela gera uma pesquisa. Ela vai ter estudo científico, vai ter gráfico, vai ter dados estatísticos. Tranquilinho? Assim como a escolha das palavras e expressões chamou a atenção do leitor num texto verbal, quando eu falo sobre linguagem visual ou texto não verbal, também é muito importante para ilustrar a imagem transmitida, certo? Então, numa reportagem e numa notícia também, a imagem se faz muito importante
para que eu possa corroborar com a ideia que eu quero transmitir, certo? Aqui vocês têm um exemplo de uma ilustração da capa de uma revista. Então vamos lá, as principais características da reportagem. A reportagem ela vai ser um relato de fatos reais situados no tempo e no espaço. A principal intenção da reportagem é informar e, além de informar, é comprovar as informações, fornecendo dados, fornecendo pesquisas, depoimentos, fotos, mapas, ou seja, fornecendo uma linha que corrobore, certo? E que comprove aquele fato noticiado. A construção da reportagem é feita por meio de elementos do relato. Como assim? O que aconteceu, com quem aconteceu, onde e quando aconteceu. As partes da reportagem. A reportagem também tem manchete, olho, lead, box, etc. E o corpo do texto, óbvio, que é onde vai estar de fato a reportagem em si. A linguagem clara e direta, vai ter o uso do tempo no presente, uso de aspas quando estiver representando falas, uso de parênteses quando estiver explicando alguma coisa. Recursos em outras linguagens, como assim? A linguagem que não é a verbal, porque esta linguagem aqui, quando eu escrevo, é a linguagem verbal. Agora, que outro tipo de linguagem pode aparecer na reportagem? Pode aparecer fotos, ilustrações, mapas, boxes, que são essas caixinhas de informação. Tranquilo, gráficos também. Ok, pessoal? Gente, essa é a primeira parte da meta 6. Eu espero que vocês tenham gostado. Complementem o que vocês já têm lá no caderno que eu tinha passado. Beijo grande e até a próxima aula.